Diretamente de São Paulo. Estamos hoje aqui iniciando... Ah, não, deveria começar com boa noite. Boa noite. Hoje, no Rir News, Hoje no Rir News. no Globo Rir. No Globo Rir Porter. Idiota. Hoje, no Globo Repórter. Ficou muito engraçado você falando rápido. No Globo Repórter, No episódio de hoje, histórias de sogra. Sejam bem-vindos ao Rir Pra Não Chorei, porque chorri. é o melhor remédio. Eu sou a Luma P. Santos. E eu sou o Eduardo Direc. Sejam bem-vindos, já siga a gente aqui, né, no Spotify e nas nossas redes sociais, @Rir Pra Não Chorei. Todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, estamos aqui neste agregador de Spotify favorito que você gosta. A gente também tem outras plataformas, né? Eu falei nesse agregador, que aí você insere aqui Insere aqui, né? Porque algumas pessoas falaram, tipo, coloca não sei o quê. A gente perdeu o nosso login do Deezer. Eu ainda tô tentando descobrir como é que recupera. Mas, calma, alguém ainda usa Deezer? Alguém usa Deezer, porque a TIM... Isso poderia ser uma publi da TIM, inclusive. Porque a TIM tem gratuito, né? Pra TIM Alguém assinantes. ainda usa TIM? Eu uso o TIM. Você usa TIM? Aham. Ah. Não, eu tava brincando, amiga. Eu realmente não faço a menor ideia. Quem usa Sim, TIM, se sim. a TIM é boa, se a TIM é ruim. A TIM é uma boa. Eu vou no festival, a gente conseguiu ingresso pro festival Da TIM? Ah, que legal! Isso poderia ser uma publi, inclusive. Mas não tá sendo. Eu nunca vi um show da Ivete Sangalo. Este podcast contém ironia e também Anúncios. contém anúncios. É isso, a gente tá na internet hoje em dia, ver anúncio, faz parte. Exato, fiquem mas felizes. ajuda muito pro criador de conteúdo, então fiquem felizes, tá? Se aparecer um anúncio como esse aqui, e se não não apareceu aparecer, nada, Você reza pra na próxima vez ter. você reza anúncio. pra na próxima vez aparecer. Porque é de centavo de dólar em centavo de dólar que a gente vai construir o nosso império. A gente construiu nosso império e agora a gente já tem $1,20, $2 Dois na nossa centavos de carteirinha. 2 cents de dólar e a gente já consegue comprar 2 coquinhas geladas. Yay! Muito bem. Essa vai pra todos os trabalhadores brasileiros, coquinha gelada. Coquinha gelada. Ó, podia ser, insira aqui Insira Coca-Cola. aqui. Nossa, a gente tem que parar de falar as marcas. É verdade, Vamos. paguem. Aquele refrigerante pretinho, Preto. geladinho, que é uma delícia. Então, vamos para histórias de sogra. A gente solicitou histórias de sogra lá no nosso Instagram e recebemos muitas boas. Só um breve contexto, gente. A gente se inspirou pra fazer esse episódio na data comemorativa Exato. no Brasil, que é dia 29 de abril. de abril. Como 29 de abril é o dia da sogra, Dia então. da sogra. E a gente resolveu fazer uma homenagem, rir, né, dessa história, tudo mais. Exato. Aí. E pra lembrar vocês que a gente vai começar a fazer podcasts Com histórias. com histórias. Então, Isso, então se você acha que tem uma história engraçada sobre sogra, ou pensa assim, eu queria muito mandar minha história pro Rio Pra Não Chorei, como é que eu faço, Luma? Manda uma Fica carta? aten- Pombo correio? Não. fique atento aos nossos stories, já siga a gente nas redes sociais. Amiga, pra começar, vamos trazer um pouco Vamos de trazer cultura? uma coisa, um pouquinho mais de cultura. Vamos trazer um pouco de cultura pra esse Entra povo, aqui, Melody. Lembra desse? Não, qual? O da Melody e da Débora dos Falsetes. Falando, vamos Trazer um pouquinho de entregar cultura. cultura pra esse povo? Eu Entra poderia aqui. ter ficado mais. Eu amo que tu sabe completo esse vídeo. Eu amo. Entre, por favor, Vivaldi 4 estações. Bom, sogra vem do latim socra, que significa mãe do cônjuge. Enfim, é realmente isso. É uma palavra que existe Ponto. pra essa finalidade. Amei. Não tem inspiração em nada. Não tem né? expressão em nada. E aí, por que que a gente fala muito sobre sogras, né? Tipo, se criou um arquétipo da sogra que é baseado totalmente é um desdobramento. Ó, gente, pesquisei. De acordo com a Chique. antropóloga Eliana Amabile Dancini, da Universidade Estadual Paulista, é um desdobramento de questões de gênero. Olha só. jura que a gente Ai. faz piada com sogra por causa do patriarcado e do machismo? Ninguém imaginou. Uau, ninguém sabia disso. Ninguém imaginou. E aí, uma das primeiras histórias de uma sogra escrota vem da mitologia grega, Olha só. que é a Afrodite. Sempre os gregos, né? Aham. Eles não tinham mais o que fazer? Acho que não. Não, né? Acho que não. Eles só ficavam inventando Deus, loucura, sexo. E pilares, construindo pilares. E Olimpíadas. É. E corpos sarados. Corpos sarados. Porque assim eles achavam que. Você sabe, né? Que os gregos inventaram os Jogos Olímpicos porque eles achavam que quanto mais fitness seu corpo era, mais perto dos deuses você estava. Será que isso é uma analogia ao que a gente tá vivendo nos tempos atuais? Amiga, sim, a gente vive a mesma bosta. Antes, Desde depois que de os seres Cristo, humanos pós-Cristo. começaram a existir. É sempre igual.
Doideira. Eu aqui sou muito fã de história. Sim. É a mesma porcaria o tempo inteiro, sempre. Sim, all the sempre, time. né? Repete. Eu tenho uma Yes. amiga historiadora, que não é a Maíra, nossa amiga em Aham. comum, mas uma outra que sempre falava, tipo assim, vai analisar É a mesma a coisa. história, tipo assim, até na política, tudo sobe e desce. Exatamente, sobe, é a mesma desce, merda. sobe, desce. Mas enfim, é isso, tipo. E aliás, olha que uma curiosidade interessante, nada a ver com sogra, mas que agora que eu entrei, vou contar. Foda-se. Um dos únicos momentos que era ok ficar nu na comunidade, na sociedade grega, era nas academias, nos gymnasiums. Então a galera transava. Ai, Foi assim que nasceu o banheirão da Smart É. Fit. Foi lá a na galera Grécia. ia lá fazer, malhar sem roupa. Olha só. Loucura, né? Nossa, eu imagino. Imagina o cu suado, eu falando nos bancos, mas Nos nas bancos. pedras, né? É, nas pedras. nas pedras antigas, gregas. Mas, ó, gente, sobre o mito aí da sogra. Como é que é o nome da mulher que era? Afrodite. Afrodite. Deusa do amor, grega. Tinha um filho, que é o Eros, que é o Aham. Cupido, né? O nosso famoso Cupido. Eros. Eros Que se é o nome da apaixona- cachorra da minha amiga. Eros? Eros. Ah, Aham. tudo. Ela é Fofo. psicóloga? Não. Ah. É publicitária. Não, mentira, é Ah, redatora. É jornalista. Nossa, nada a ver. Eros, filho de Afrodite, se apaixona por Psique, que é uma outra personagem lá da história grega. Uhum. Só que eles não podem ficar juntos porque a Afrodite. Afrodite acha que a Psique é uma pilantra, que só quer ficar com o filho dela porque o filho é muito gato, porque o Eros era, tipo, o filho da deusa do amor, da beleza, né? Ele era muito lindo. Então, ela proíbe ele de ficar com qualquer um. Bem tóxica, Afrodite, né? Totalmente tóxica. Totalmente Coloca filho no mundo pra ele possessiva. ir, né? Exato. Possessiva, total possessiva, mais escrota. E aí existe essa grande mito, né, de que o Eros, que é a paixão, Uhum. é confrontada com a psique, que é a alma. Então, ó, Filosofia. filosofia total aí pra coisa da sogra. E aí caímos em fazer piada de sogra morta. Como isso já aconteceu? Não sei. Tudo culpa da Afrodite. Maldita. Eu culpo a Afrodite. Afrodite tóxica. Toxíssima. Puta que pariu. E aí, eu no momento não tenho sogra, né, amiga? Então eu não... Sim, total. Mas já teve outros namoros. Isso é um ponto de vista interessante também sobre a comunidade LGBT. Às vezes a gente não conhece as nossas sogras, né? Ah, é por questões de... Homofobia. De homofobia. Tudo mais. Eu tô entrando Militamos um pouquinho, mas tudo bem. totalmente, eu vim numa vibe super baixa, né? Comecei esse Vamos voltar pra episódio superfície. Uma vez eu tava conta a bêbada e história. falei pro Jurek, volta pra superfície, baleia branca. Tu lembra disso? assim. Volta pra respirar aqui na superfície. Vai, Volta amiga. pra superfície, baleia branca. Muda os ares, pelo amor de Deus. Se a gente deixar aqui, daqui a pouco tá todo mundo chorando, tomando o Rivotril. Eu até me sinto, assim, privilegiada e honrada, porque eu só tive sogras legais. Mesmo quando o filho foi um filho da puta, que foi meu primeiro namorado, A sogra ela legal. ficou do meu lado e falou assim, bem feito. O dia que eu terminei com o filho dela, eu disse, bem feito, ele tem que aprender mesmo. Consciente. E ele segue sendo um otário até hoje. Uhum. Mas, Como que saiu dessa mulher legal, né? como que saiu essa mulher legal? E sogros também, eu só tive sogras e eu sogros tenho muito... sogro. Posso falar de sogro? Pode falar de sogro. Mas eu me sinto, assim, muito privilegiada, porque eu só tive, assim, pessoas muito, muito legais. E pra isso que servem vocês, pra trazer aqui um pouquinho de desgraça, pra gente Porra. dar uma risadinha aqui e ver Total. os absurdos. Que sogras já fizeram, né? Eu queria ter trazido a minha mãe pra fazer um react com a gente. Porque a minha mãe, ela assistiu Ilhados com a Sogra comigo. Ai, eu E ela amo. tava puta. E eu gravei. Nossa, é um bom momento pra eu pegar os vídeos e editar esse vídeo da minha mãe fazendo react do Ilhados com a Com a Sogra. sogra. Ela fica muito A primeira puta. temporada? Não, ela viu a última comigo. Ai, eu não vi a última ainda. Ela fica muito puta. Essas mães que não sei o que, bota os filhos no mundo Meu, e total. ela fica puta. E aí ela tava vendo novela, eu tava fazendo uma call com a minha mãe. E ela Aham. tava vendo a novela com a Maria de Fátima lá Aham. e a mãe, que é a Thaís Araújo. Aham. Essas mães bobona, a filha caga na cabeça dela. Totalmente E ela fica bobona. ali, ai, minha filhinha, essas... Ela fica puta. Minha mãe Nossa, odeia mães. véi. Assina embaixo. Cara, é uma mãe bobona. Bobona essa da coisa. Da novela. Talvez agora ela dê uma virada na vida, mas até o momento, tipo assim, a Maria de Fátima, ela chega lá assim, ai, mãe, Pobre. ai, queria dar o dinheiro que eu roubei de você, mas é pouca grana. É tipo assim, E pobre. É isso que ela fala. É, Pobre. pobre, só pobre, só pobre. Pobre, tipo pobre. assim, Maria de Fátima, você também é Pobre. pobre, desculpa te avisar. Só rapidinho Só pra gente rapidinho lembrar aqui. aqui. E, cara, ela grita com a mãe dela, ai, vai tomar no cu. Então é isso. Eu vou Chata da postar porra. o react da minha mãe. Minha mãe odeia mãe. Minha mãe é mãe fóbica. Ela é mãe fóbica. Ela é mãe fóbica. Ela Ou odeia ela- mães.
Mães no geral. Mães no geral. Ela odeia mães. Mas ela é incrível. Ela como mãe, ela é Ela incrível. como mãe, ela é fantástica, mas ela odeia mães. Pois aí, falando sobre o sogro, eu não tenho muitas coisas negativas pra falar do meu sogro. Eu só tenho coisas boas pra falar do meu sogro. Por exemplo, contei um pouco de ironia. Ele é. Não, mas as partes legais dele. Ele é muito engraçado porque ele gosta de comprar novidades no mercado. Então, quando a gente se encontra, ele sempre fala, tipo assim, nossa, eu vi agora que tem um pacotão de bis que vem não sei quanto por não sei quanto. E lançaram a nova sabor de Fanta, sei lá, sabe? Ele é essa pessoa, ele faz compras muito bem no mercado, ele sempre Sim. compra muito bem. E o meu namorado fala que ele faz o melhor café do mundo, e de fato, ele faz Ele o faz melhor um café muito bom. Eu acho que o meu único desafio com sogra foi a minha última sogra, que fizeram um terrorismo comigo, de que ela era crítica e que ela era meio difícil no começo. E aí foi muito engraçado, que daí o dia que eu fui conhecer ela, fizeram um churrascão, que eu fui conhecer toda a família. Uhum. Aí eu enchi a cara, fiquei bêbada, tinha karaokê, e quando eu vi, eu falei assim, eu vou dedicar um samba pra minha sogra! A Luma quebra o gelo facinho, gente. Ela derrete o gelo na hora. Eu derreto o gelo na hora. Eu falei, quer saber? Vou encher a cara. E aí eu Ai, sei amiga, que ela, te amo, isso que, é ela muito gosta, perfeito. que ela gosta de samba. Eu falei assim, eu vou dedicar esse Conquistou. samba pra minha sogra. Aí conquistei. No final ela já tava até me chamando. E aí, Luma, vamos pro Piauí? Porque a família dele é de lá, né? Mas daí não deu tempo da viagem. Vai você a sogra. Aí não deu. Ilhada com a sogra. Ainda não deu, aí não deu tempo pra viajar pro Piauí. Mas tudo bem. foi muito fofo. E ela era um amor, assim. Ela é, né? Porque ela não morreu, mas ela Uhum. não é mais minha sogra, então. Gente, sério, tem muita história boa aqui que vocês mandaram. E a gente vai começar lendo. Vai, amiga. Vamos de roleta russa aqui. Primeira história de sogra. Minha sogra chama meu noivo de meu. Abre parênteses. Essa até a minha psicóloga ficou chocada. Vírgula. Tem ciúmes quando demonstramos afeto na frente dela e não admite que o bebê dela faça nenhum serviço doméstico na casa em que eu e ele moramos. E as nossas filhas. Se quiser mais, eu tenho um arsenal de histórias. Ah, vai tomar no cu. Com todo respeito, vai tomar no Nossa, cu. velho, vai se tratar. Primeiro, assim, o filho, ele é teu, Infelizmente, ele... Ela tá certa. Nesse foi você quesito, que ela está criou. correta. Mas, fim, Ponto. ponto. Mas tem um negócio de mães de menino, né? Eu recebi... Hashtag mãe de menino. Hashtag mãe de menino. Assim, das histórias porque foi eu que fiz a curadoria de histórias, só pra dar um contexto. Então, tem várias histórias de que a Mulheres sogra, machistas. tipo, mulheres machistas, e que a sogra deixa na responsabilidade da nora de, sei lá, lavar a louça, fazer mercado e várias histórias assim. Mano, se você olha, assim, friamente, sem qualquer... Ai, lente de gênero, qualquer coisa assim. Por que eu, adulto, preciso lavar a louça de outro adulto? Uhum. Que também sabe como lavar a louça, ou sabe que a louça precisa ser limpa, ou whatever motherfucker vive no mesmo mundo que eu. Fim. Ponto. Tem uma aqui que também fala sobre isso. Logo quando eu comecei a namorar, meu marido e minha sogra ficaram hospedados... Não, calma aí. De novo, peraí. Logo que eu comecei a namorar, meu marido, minha sogra ficou hospedada na casa dele por uns dias. Mas na época, cada um tinha sua casa e eu passava os finais de semana lá. Num belo dia, a desquerida virou para mim e disse: Fulana, fiz uma misturinha aqui pro banheiro quando você for lavar. Vai estar no armário, ok? Eu fiquei tipo, quê? Então eu falei: esse aviso é pro seu filho, pois quem lava o banheiro dele é ele mesmo. Não consigo descrever o choque que ela ficou por saber que o príncipe dela tinha que lavar o próprio banheiro e não eu. Nossa. Loucura, né? Ah, era na casa dele, né? Não era na casa deles. Não, é na casa dele. Na época que Tipo, eles não moravam juntos, É. tá ligado? Nossa, eu acho o máximo. Primeiro, o que é mais chocante? Ela falar pra ela da limpeza ou ela se espantar com a resposta dela? Não sei, os dois são Os dois chocantes. são chocantes, né? Pesquisando histórias de sogra, eu vi uma muito boa no Reddit, que é assim, a mulher falou que a sogra esqueceu que era aniversário da nora. Aham. Chegou e aí tinha um livro no carro dela que ela deu de presente pra nora. Tipo, pega aí esse livro. Tava com a etiqueta da biblioteca, não sei de onde, não sei de onde. Aí passou 2 semanas, a sogra ligou e pediu pra ela mandar o livro por correio, porque ela tinha que devolver na biblioteca. Pior sogra do mundo, velho. Puta que pariu, Caralho, mano. não dá nada, sabe? Você deu trabalho pra pessoa. No Você teve fim, que ir no correio. trabalho e constrangimento. Nossa. Puta que pariu. Tem um aqui que fala sobre essa questão de casa. Minha sogra, quando soube que eu ia morar com meu noivo, chorou e pediu desculpas por não ter criado o homem que era um adulto funcional. Achei fofo e sofri muito. Com certeza. Mas é bom que Eu a mãe achei já tem muito- consciência. Sim. 100% consciência. Nossa, muito bom. Cara, mas é que deve ser foda ser mãe de um homem hétero.
Você também. Deve ser difícil, Deve ser difícil. a responsabilidade de criar um homem hétero. Totalmente. Minha mãe disse que se eu tivesse um filho, ela disse que sente no coração dela que eu seria mãe de menino. Ah, tá. Achei que ela ia falar que ele seria viado. Mas não quer dizer que não seja, mas ela sente que eu seria mãe de menino. Ai, gente, eu queria muito ter um filhinho Um viadinho, filho né? viado, né? Nossa, eu queria ter um Uma filho criança hétero pra esculachar viada. assim, ó. Tu não seja um merda, seu filho da puta, e a puta sou eu, sabe? Aham. Eu queria muito, assim, tipo, não seja um cuzão. Cara, eu sei lá, toda vez que a gente entra na pauta criança, eu fico pensando em não pensar, porque eu acho que deve ser muito difícil. Complexo, né? Porra, velho, criar uma criança deve ser muito difícil. Ah, por isso que as pessoas se sentem no direito de depois falar assim, é meu. É. Deve ser difícil, sabe? Porque deve ser difícil desapegar, mas assim, tu cria, a criança cresce, tu cria um ser humano pra vida, né? É que depois não é mais uma criança, no caso, né? 30 É um adulto, anos já é um adulto disfuncional. É o Um menino adulto. Ney, né? É, exato. São os É o meninos grandes Neys. meninos Neys. Os meninos Neys. Que vem só pra fazer bagunça. Tipo aquele filme da Nora, sabe? Aquele Aham. um piá de bosta Só pra Não fazer fazer bagunça na nada, vida dos outros. fazer bagunça na vida dos outros. Exatamente. Tem um aqui muito bom. Minha ex-sogra já invadiu o quarto do meu ex pra recuperar o chicote dela após ouvir eu usando. Ok, aí a gente já tem uma outra categoria das sogras moderninhas. Moderninha, vai de chicote, algema, corda de alpinista. Aí que eu percebi que a sogra é sadomasoquista. Muito bom. A sogra é sado. A sogra é sado. Amei essa sogra. Ai, muito bom. Bom, se ela invadiu o quarto pra pegar o chicote, ela com certeza lida com essa situação de uma forma bem boa. Não, 100%. Maravilhoso. Maravilhoso, Amei. fantástico. Eu acho que eu seria esse tipo de sogra. É. Ai, a sogra moderninha. A sogra moderninha. O meu Ai, sogro é Claudinha, moderninho. o que tu acha de eu comprar esse vibro aqui, É. sabe? O meu sogro Esse é Rabbit. moderninho, ele é bem moderninho. Ele é moderninho. É, a gente fuma juntos. Ele é bem fumante, nossa, até demais às vezes. É. Aí é engraçado fumar um cigarro com meu sogro. Eu sinto que, tipo assim, não sei se o desejo é de ser mãe, mas eu tenho ali um desejo de ser sogra, eu acho. É que deve ser divertido. Deve ser, sei lá. Tipo assim, claro, quando as condições estão perfeitas, né? Ah, óbvio. Tipo assim, quando tem uma nora legal, não sei o que, não sei o quando que você não lá. Teu filho não tá namorando Uma- um maluco. Sim, exato. Tipo assim, É. eu acho que eu tenho essa pira de... Ai, querer ser sogra, sabe? Eu imagino, assim, filhos entrando em casa com as namoradas. Ah. Ai, Robertinha, tem pizzazinha, tá na geladeira pra vocês. Eu vou ali pro quarto, ver a novelinha, vocês ficam à vontade, aí tá em casa, né? Enfim. Engraçado, amiga. Aham. Eu... Não faça barulho! eu vou deixar a porta aberta. Eu deixei! Fecha a porta, hein? Respeitinho Ei, na minha respeitinho, casa. vocês na minha casa, hein? Embaixo do meu teto, Embaixo não do meu quero essas Não, bobagens. Não toma minha cervejinha artesanal, tá? Não, a cerveja artesanal é da mãe aqui. É da mamãe. É Da da Lumãe. da É da Lumãe. Lumãe. É Lumãe. Tá bom, filhinho? Como é que é o nome do seu filho? A Renatinha é a namorada. Eu falei Renatinha? Aham. E Robertinha? O Renatinho. Robertinha. É a Robertinha. E ela é a filha? Não, é a Nora. A Nora. É a minha Nora. Ai, a gente não sabe quem que é o filho ou a filha que tá não, namorando com a não Robertinha. sei ainda. Entendi. Não tem definição. Entendi. Temos outra história aqui. Tinha uma festa de aniversário rolando e era um churrasco de família. Estávamos sentados, eu e o cunhado. Era namorado da minha cunhada. Então estávamos genro e nora da minha sogra. Conversando Ok. sobre a vida, trabalho, blá blá blá, até aí tudo bem. Então a minha ex-sogra senta junto com a gente com um latão na mão, dizendo que precisava muito ficar bêbada porque o marido queria comer o cu dela. Boa. Eu olhei pro meu Boa. cunhado assim. Porra. Ela tinha acabado de começar a beber. Lá pelas tantas da noite, ela senta de novo com a gente e pergunta se vou dormir na casa dela, pra gente dividir a quali. Porque a quali era fácil de deslizar. E se eu não dormir lá, ela ia usar tudo. Gente, quali. Entendi, calma. Por favor, ler de Qua- novo, porque a gente vai ficar mais engraçado. Tá. Se quiser falar margarina, quali. Ela perguntou se eu ia dormir na casa dela, porque era pra gente dividir a quali, a margarina. Porque a quali era fácil de deslizar, e se ela não fosse dormir lá, ela ia usar a quali inteira sozinha. Haja cu, hein? Haja Haja quali. cu. Ela queria rechear o peru, né? Porra! Nossa, ela só faltou misturar umas ervas na quali. E Porra, tem introduzir- pepiru temperado. Gente, ela fez uma trouxinha de... Cara, depois era só o quê? Assar. Depois era só assar. Bota o peru pra assar, tá pronto. Bota peru pra assar. Nossa, o frango assado Ai, recheado. o frango assado tá diferente. O frango assado tá recheado de quali.
Nossa, Meu velho. Deus. Assim, a minha mãe, ela é um pouco desbocada. Bota fé. Quando ela tá com o meu namorado, às vezes que eles conversam, é meio. Minha mãe fala Ela umas passa, besteiras. ela passa um pouco do ponto, não? Ela passa um pouco do ponto. Mas meu namorado adora, né? Ele Ah, acha eu o acho máximo. que eu prefiro que passe do ponto assim do que passe do ponto assado. Literalmente, né? É verdade. Eu Eu não sei o que eu prefiro. Porque às vezes, tipo, com meu sogro eu nunca tive. É que, cara, com meu sogro eu já lidei com umas outros Outros BOs. BOs, que não foram BOs assim, engraçadinhos, mas tipo. A parte engraçada é boa. A parte engraçada é boa, as tretas, às vezes, que eu fico vendo do sogro, eu fico olhando de fora. É um bom reality show É um bom familiar. reality show, é. Porque, ó, é interessante essa coisa do sogro e da sogra, porque é um reality show familiar de outra pessoa. Você não tá tão envolvido. Aham. Você tá ali, às vezes, meio que você só ri, cumprimenta Tu e tudo mais. tá de figurante ali, né? Só que sabe qual que é a sensação quando você tá de figurante? Sabe quando você era adolescente, você ia na casa de um amigo, e aí a mãe do amigo dava uma bronca nele, aí você Sim. tinha que falar, é verdade, tia, Sim. concordando com ela pra ela te gostar? Quando você tá numa situação de que você tá com o teu sogro, o sogro começa a falar mal, às vezes, do namorado, e você tem que ficar, às vezes, concordando, sabe? E às vezes tu concorda mesmo. Às vezes concorda mesmo. Só que não pode revelar, né? É, não. E às vezes você fala, tipo, é verdade. É verdade. Não, é verdade. Ele é um cuzão. total. Não liga pra ninguém, Ele é um cuzão, não ele é um liga pra cuzão. ninguém, não liga pra mim. Foi tu que criou, mas ele é um cuzão. É, não, péssimo. Você fez um péssimo trabalho, mas é isso. Agora a gente lida, daqui pra frente a gente lida. Minha sogra já me deu um tapa na cara, porque eu falei que todo político é ladrão e esqueci que o meu sogro era político. Porra, dá um tapa na cara. Porra. Vi as Essa vias de aí- fato. Essa aí defende muito o marido. Mas eu Porra. achei fantástico a bola fora. Rainha da bola fora. Rainha da bola fora. Olha isso aqui. Quando saiu o filme do Chico Xavier, a minha sogra comprou no camelô o filme do Chico, e eu, inocente, perguntei se ela tinha gostado. Aí a bonita me diz, eu achei que era o Chico mesmo fazendo o filme, mas é tudo ator da Globo. Bonitinho. Sim, é tudo ator, é tudo Sim. mentira. Isso aqui é tudo um cenário. Isso aqui é tudo fake. Ele ressuscitou só pra fazer o filme. Exato. Ai, que bonitinha. Sobre relações boas com sogras, tem outro aqui. Sempre me dei bem com a sogra. Tive duas. A primeira virou madrinha de crisma e a Nossa. segunda chorou comigo no fim do namoro. Oh, Ai, que bonitinha. Achei muito fofo. Porque aí se despede, né? Nossa, tem uma aqui que é bem polêmica. Boa. Entre aspas, assim, é fofoca, bem fofoca. Uhum. Vou entrar na categoria Fofoca fofocas de de sogra. Minha ex-sogra reclamava da minha risada. Nem rir eu podia na casa do Alecrim Dourado. Mas no fim, descobri que ela era corna, ri muito, até descobrir que eu era também. Nossa, que dó. Nossa, a bonita não gostava de ouvir A risada, né? Que sem graça. Aff. Ai, sem risadinha, eu, hein? Ai, gente chata. Cara, mas eu Ai. ainda estou muito impactado com as sogras. E, cara, isso deve ser bem comum, né? As sogras que acham que as namoradas dos filhos bonitos, príncipes belos encantados, vão ser as Cinderelas, literalmente, Sim. deles, que vão cuidar e tudo Sim, mais. que vão cuidar. Não, que vão ser acordadas com um beijo. É, O príncipe vai chegar no no cavalo. cavalo. Não, gente, E no sério. caso, o príncipe é o filho delas. No caso, sim. Ah, tá, não. No caso, sim. Desculpa aí, rainha. Tem outro que é fofoca aqui. Que começou com: Oi, gata. Minha ex-sogra tinha um caso com o ex da minha namorada. Ambos casados. Foi bafo. Vamos lá. Vamos lá, desenha isso aí pra gente. Ele tinha uma sogra. Sim, então ele namorava com alguém e tinha a mãe dessa pessoa. Isso. Tá. Calma. Aham. Minha ex-sogra tinha um caso com o ex da minha namorada. O menino tinha uma namorada. Aham. E a namorada tinha um ex. E a namorada tinha um ex. E aí a sogra, E sogra e e o ex tinham um caso. No caso, ela tinha um caso com o namorado da filha. É isso? ex da filha, no caso. Ex da O filha. ex da filha. É o ex da filha? É. Meu Deus! Porra! Gente, que surubão aqui. Rebuça é sogra. Total rebuça sogra. Um rebuça é Nossa, sogra coitado. total. Gente, Que sério. babado. Gente, às vezes eu fico pensando, nossa, minha família é tão de boa. A minha família. Mas sabe que eu agradeço. Sempre quando eu leio essas histórias, eu agradeço pela minha vida ser pacata. É, né? Tipo assim, eu fico, ai, minha vida tá tão de boa, né? Minha família é tão boa, meu relacionamento tá tão bom, não tem nenhum drama. Aleluia. Aleluia. Pensa viver um bagulho desse, tu descobrir que a tua mãe tinha um relacionamento com teu ex-namorado. Nossa. Que Não é bizarro? É esquisito. coisa de
de beleza fatal, sabe? Totalmente. Enredo de beleza fatal total, Totalmente. assim, caos Não, total. gente, mas eu acho que todas essas pessoas, todas as sogras chatas e as nora que acham que as sogras são chatas, as duas. As duas são o cão. E vamos botar homens aí no meio também, porque a gente coloca meio que Nossa, essa rivalidade da nora com a sogra, né? eu acho que é sempre um trio cão. Tipo assim, parece que é o trio que um sempre acha que tá certo. E tá Uhum. todo mundo errado na história. Sim. Inclusive, nessa última temporada do Ilhados com a Sogra, mostra muito isso, assim, tipo, a nora é difícil, a sogra é difícil, Aham. e o filho também é difícil pra os cacete, três que é se igual, merecem. que é igual a sogra, Aham. que é igual a mãe dele, tá Sim. ligado? Sim, cada vez mais a gente vai ficando cada vez mais parecido com nossas mães. Exato! Então é tipo. Nossa, sério, essa temporada da sogra aí, do Ilhados com a Sogra, tem uma família mesmo que é exatamente essa picuinha, tá ligado? É? Que todo mundo é, tipo, todo Chato. mundo é um cão, todo mundo é muito chato. Aff. Cara, e eu odeio também quando esses boy escroto, esses marmanjo molengo, sabe? Que a Bunda mulher mole. vem falar, tipo assim, ah, é porque a tua mãe faz isso. Ele fica, ai, mas é que É que não a sei o minha quê." mãe. Ah, pau no cu, você não vê que a mulher tá sendo chata. Nossa, eu acho que tá tudo bem você dar limites pra sua mãe, sabe? Sim. Tipo, faz parte de crescer. Sim. Olha, esse aqui é uma outra história escrota que eu vi. Que é, a minha sogra criou um álbum de fotos no Facebook, meu e do meu marido, quando a gente tava super magro. E falou que criou pra lembrar de quando a gente era acostumado a ser feliz. Nossa, Gordofóbica do gordofóbico caralho. pra caralho. Tem uma história que fala muito sobre isso, do cara ficar sempre do lado da mãe. Uhum. E a história essa é um pouquinho mais comprida, mas vamos aí. Ele avisava todas as vezes que ia pro motel comigo, dava detalhes do que rolava, se não rolava. Sim! Quantas pessoas tinha? 16? Cara, não sei. Não sei, mas ele contava tudo que acontecia no motel pra mãe dele. Achei too much. E aí ela falou assim, outra da mesma sogra. Ele era concurseiro, então nos víamos pelo menos uma vez no final de semana. E todos os fins de semana ela começou a exigir que ela ficasse junto com a gente. Porque, nas palavras dela, ela queria participar da relação também. What? Gente, não é um trisal. Desculpa, sogra, com licença. Foi assim que nasceu o poliamor. Foi com as sogras. Iu, sogras. O primeiro poliamor da humanidade foi foi criado por uma sogra. Doente, né? Vamos só deixar Nossa, claro. total. Aí tem outro dessa mesma pessoa. Meu Ele Deus. passou na prova da OAB. Não, foi um arsenal. Pois é, a gata... Sofreu. Essa aqui sofreu calada. Sofreu. E ainda foi simpática. Ele passou na prova da OAB. E no dia que foi receber a carteirinha, tem uma foto final. E ela me proibiu de estar junto. Depois disso, e muito mais, eu falei com ele que não dava pra namorar a mãe dele. Sim, né? Não, obrigado. Exato, que me relacionava com ele. E depois de mais grosserias dela comigo, eu não falava mais com ela. E aí foi o ápice. Tive trombose, fiquei 49 dias sem andar, acamada, próximo ao Natal, e ele nada de vir me visitar. E eu perguntei quando que viria. E ele só falava, tal dia. Perguntei por que só tal dia. E ele disse que não iria depois, porque viajaria com os amigos pra passar o ano novo com eles, sendo que a minha família havia convidado ele pra passar, né, com a minha família. Ah, o boy escroto também. Não, total. E ele disse que não iria, né, no Natal com a família dela, porque não deixaria a mãe sozinha. Aí eu surtei, perguntei se ele iria pra viagem com os amigos, ele disse que não. Aí eu surtei, perguntei se ela iria na viagem com os amigos, e ele disse que não. Terminei ali e desejei que o namoro dele com a mãe dele desse muito certo. Bizarro, tá? Pois é, é que assim, ó, eu tenho uma dificuldade de entender essas coisas, porque pra mim, e até um trigger warning agora, às vezes entra num lugar esquisito pra mim. Uma coisa meio de abuse. Sim, total. Uma coisa meio ali. É uma coisa meio obcecado, sei lá. É, uma coisa estranha. Nossa, minha mãe lendo essa história, ela ia ficar muito puta. Eu ia ficar chocada, né? Sim. Eu estou chocada. Cara, é muito esquisito isso, realmente, tipo, porque no final das contas, essa é a relação, tecnicamente, uma das relações mais maduras que a gente tem na vida. Que são uma relação amorosa, são pessoas adultas se relacionando e tudo mais. A sogra é muito mais adulta do que a pessoa. E age como uma adolescente. E age como uma adolescente. Mas, cara, é bem comum isso. E eu acho que 100%. rola. Freud precisa voltar dos mortos agora e tentar resolver essa questão. Sim. As mães têm essa questão com os filhos, e aí eu não sei se é só uma questão ali da mãe, né, cuidando Da do filhote, ciumeira. ou se é essa questão social de que colocaram na mulher de ter
o domínio de tudo, sabe? Em relação aos De filhos. família e filhos e tomar conta de tudo, E né? tomar conta de tudo. E aí, de certa forma, isso entra na pessoa como se ela, tipo, realmente tivesse Que toma conta da vida de que um tomar adulto. conta da vida de um adulto. Exato. Porque ele não sabe se cuidar sozinho. Não é nem que ele não sabe se cuidar sozinho, é porque ele vai fazer coisas de homem, Sim. enquanto as mulheres vão fazer coisas de Tem que fazer mulheres pra coisas de ele. mulheres. Sim, Porque as coisas de mulheres nunca são coisas para as mulheres, são sempre coisas pros homens, né? total. Essa aqui é muito boa. Quando ela sabia que eu ia na casa dela, ela escondia os rolos de papel higiênico. Nossa! Ela sabia o tamanho da merda que era a Nora. Nossa, ela não queria você na casa. Não queria. Mas teve uma história uma vez que eu recebi de um date, não tem nada a ver com sogra, que o cara ia na casa da mulher e roubava os tomates dela. Vai ver, ela roubava os papel higiênico da sogra. Ai, eu amo. Mas era um date com um cara, assim. Ela falou, cara, eu fiz um date com um cara e ele foi embora. E quando eu vi que ele roubou meus tomates. Que específico, né? Sim. Coitada, devia estar precisando dos tomates. Falando desse negócio do filho e a mãe possessiva, uma contou aqui, a minha sogra borrifou o perfume dela em mim, do nada, pra eu ficar cheirosa pro filho dela. Oh, Gente, sério. gente, doença. Pelo amor de Deus, gente, vão se Doença, tratar, sério. procurem a luz. Procurem Meu a Deus luz. do céu, procure a luz não, procure o CAPS. Pelo amor de Deus, vai pro CAPS, é de graça. Ai, que horror. Puta que pariu. Oh, mas eu lembrei de uma... minha sogra, infelizmente, já se partiu, mas o meu namorado tem padrinhos que são muito próximos dele. Uhum. Então são tipo como se fossem pais, assim, né? E aí a gente foi no Natal na casa deles, e perto do Natal, assim. E a gente começou a falar sobre alguma coisa de chocolate. Em algum momento eu meti um assim. Ai, gente, eu odeio Cacau Show. Ai, não gosto de Cacau Show, acho tudo igual, não sei o quê. Aí ela me tira assim. Ai, a gente comprou um presentinho pra vocês. E era um kit da Cacau Show. Aí eu fiquei. Nossa, amei! Morri, fiz desmaio. Aff, cara, Nossa, que amigo. vergonha. Por isso que não dá pra dizer. Não dá pra falar nada. Não dá pra falar nada. Não, o Matheus me olhou Quis assim, morrer. ficou tipo... Ai, que vergonha. Ele é todo envergonhadinho. Eu nojo. Eu fiquei, ai, desculpa, meu, que bocudo. Eu aguei, ai. Mentira, eu gosto sim. Eu amo, Não, tá cala a boca. brincando. Cheguei em casa e comi tudo de uma vez só. Obviamente, Cacau amo. Show, por favor. Eu adoro. Eu não sei porque que eu falei mal. mande. Sei lá, eu acho que eu fiquei com uma nervoso. coisa específica na cabeça sobre Cacau Show. Aham. Aí eu fiquei nervoso. Ai, sei lá. Ai, eu não gosto de Cacau Show. Ai, vergonha. pode mandar, tá? Eu gosto. Nossa, eu amo. As trufinhas de brigadeiro, gente. Nossa, são boas demais. Me- Mais uma publicidade me aqui, mais um babei. anúncio. Me babei todo comendo. Fiquem ligados nos próximos stories, porque a gente tá sempre coletando histórias por aí, né? Por favor, participem. Um pesquisador do Rio Eu Não Chorei vai bater na sua porta. Deixa ele entrar. Sabe quando fala do IBGE? Sim, deixe Deixa ele entrar. o RBGE. Agora eu O vou fazer RBGE. só Boa. trocadilhos. O RBGE entrar na sua porta. Por favor. Então, participem pra gente ter episódios legais com histórias, que é sempre muito bom. É e a muito gente, engraçado. a gente ama. Ó, mandaram assim, ó. Quando fui conhecer minha sogra, abracei a irmã dela pensando que era ela. Às vezes são parecidas, né? Pô, eu acho que isso poderia acontecer na minha família. É. Porque eu não acho, porque eu convivo com a minha mãe e com a minha madrinha, e eu Elas sei que elas são não bem têm nada a parecidas. ver. Tipo, mas quem tá de fora sempre confundem as duas. Inclusive, tipo, direto, a minha mãe aceita ser a Lúcia Aham. e a Lúcia aceita ser a Mara. Total. E, tipo, porque as pessoas confundem muito, mas eu sei que elas não. E elas são irmãs? São irmãs. Ah, é que você falou madrinha, daí eu pensei que às vezes podia ser. Não, outro a parentesco. minha madrinha é a irmã da minha É mãe. tua tia É também. minha tia mesmo. Uhum. E a galera confunde muito. Inclusive, já acharam que era gêmeas. Elas têm um ano de diferença só, mas sim. Eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que facilmente seria uma história que aconteceria com a Com minha certeza. mãe e com a minha tia. Cara, eu tenho problema com nomes, assim, então. Na casa da família do meu namorado tem muita Na gente. casa do Senhor não, Não existe existe. Satanás. Desculpa. Não existe Satanás. Não consegui, não Show consegui. Satanás. Não consegui. Show Satanás. Satanás. É, tem muita gente e eles têm uns nomes meio italiano, umas coisas meio assim, então é meio difícil, sabe, de lembrar todo mundo. Uhum. Aí sempre que a gente sai de lá, eu fico, tá, aquela que veio falar comigo aquela hora. É Giovanna. A fulana, tá, e dela é mãe, ah, tá, da ciclane, ah, casado com aquele, ah, é segundo marido, sabe? Você sai Aham. assim, falando da sua foca, eu amo. A minha árvore genealógica é bem básica. A minha é bem básica. A né? minha é bem simples. Ó, tem mais uma história engraçada, amiga. Xoxulesco.
Errei, desculpa. Sou chulezenta desde sempre. Ai, me identifico. Eu amo. No começo do namoro, fui dormir na casa do namorado e minha sogra não tava. Ele me chamou pra deitar na cama sem tomar banho. E eu fui porque a gente só ia dar uma relaxadinha. A sogra chegou e sentiu o fedor. E aí a casa caiu. Saiu cheirando a casa toda, falando que era um bicho morto. Meu sogro e meu namorado fingindo que não era nada e que não sentiam o puro voodoo. O puro voodoo é bom, né? Eu falando que era meu chulé. Ela, não, fica em paz. É cheiro de bicho morto mesmo. Não é o seu chulé. Calma. Não tava na grava. Calma, é um bicho morto. Corta pra ela descobrindo minha sapatilha. Oh. Ai, que nojo. Não, sapatilha fica podre. Não mesmo. sapatilha, cara. Se tem uma coisa que dá chulé, é sapatilha. Puta que pariu. E teve a moda, né? Deus, teve muita moda da sapatilha. Fica muito chulé. É tipo outra coisa que dá muito chulé também é aquelas alpargatinha. Alpargata dá um pouquinho. Puta merda. Dá um pouquinho de aquelas chulé. de corda. Ai, de sisal. Ó, temos outra aqui. No aniversário de 95 anos do pai da minha sogra, caralho, 95 que é anos. o vô-sogro. O vô-sogro. O vô-sogro. O vogro, sei lá. O vogro. O vogro. Ela, no aniversário de 95 anos do pai da sogra, ela começou a me oprimir na frente de toda a família, porque eu ainda não tinha filhos. Porra! Quando ela se passou pela terceira vez, contei pra geral que eu não tinha filhos porque o filho dela fez vasectomia. Apenas. A torta de climão foi servida antes do bolo. E meu ex saiu parecendo um popstar, seguido por paparazzi. Depois disso, o casamento acabou. Mas também se acabou por causa disso, era melhor que acabasse mesmo. Azedou a torta de limão. Não pode nem falar assim, cortou as bolas. Não deu, não tem mais o... Que bola fora. Não dá mais porque o teu filho tá com a bola fora. Nossa. Ai, meu Deus. Horas bolas. Vamos pra última história, amiga. E vamos encerrar a última. Não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify. Eu já vou dar o disclaimer antes de terminar, eu contar a última história. Já siga a gente. O show chulejento. Já siga a gente aqui no Spotify. Comente muito no nosso último post desse episódio. Comente aqui no Spotify, ao vivaço. Vai comentando as histórias pra gente lendo. E comenta mesmo, gente, porque tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, é rir. Eu amo rir. Eu amo rir. Eu também. adoro rir. Rir é bom. É muito bom. Eu gosto de rir todos os dias. Então, por favor, comentem algo engraçado lá, gente, pra gente poder dar uma risadinha. Comentem histórias, comentem das histórias, que a gente gosta de ler, interagir. A gente gosta de saber que vocês estão aí. De saber que tem gente que ouve mesmo. Exato. Bora pra última história pra gente encerrar. Ela é um pouquinho mais longuinha, então vai a última mesmo. Quando meu melhor amigo começou a namorar, eu fiquei com a sogra dele. Calma aí. Temos Esse é o título. Quando meu melhor amigo começou a namorar, eu fiquei com a sogra dele. Calma. O amigo tinha um namorado, ou namorada, yes. E esse namorado tinha uma mãe. Yes. E esse amigo ficou com a mãe. Com a mãe desse amigo. Tinha uns 21, 22 anos. Não, com a mãe do namorado. Do amigo? Calma. A mãe do namorado do amigo. É a mãe do namorado do amigo. Isso. Que é a sogra. Isso. Tá. Tinha uns 21, 22 anos quando meu parceiro inseparável, o fulano, voltou de uma micareta diferente. Gente, ele escreveu o roteiro. Não, ele escreveu, tá tom, todo... Tem um tom. Vou ler até de novo. Tinha uns 21, 22 anos, quando meu parceiro inseparável, fulano, voltou de uma micareta diferente. Ele tava namorando. Cara, micareta, ela tem um poder de ter os amores de micareta. Existe esse conceito, amores de micareta. E dá pra levar a sério ou é só um placebo? Tem que tentar a sorte, assim. Entendi. É um placebo que talvez faça efeito. Exato. Como ele trabalhava fora durante a semana, os fins de semana eram os nossos momentos de curtir juntos. Só que, com o namoro, ele sumiu dos rolês. E eu fiquei meio largado. Ok. Todos largados e pelados. Uhum. Até que um dia, encontrei ele com a namorada. E junto estava a sogra. Fomos os 4 para um barzinho. Bebemos, dançamos e rimos demais. A noite foi tão boa que acabamos indo pra casa da sogra assistir Opa e Ó. Um filme que eles tinham curtido, ok. Ó, mãe, ó. Ó a mãe aí, ó. Ó, mãe, ó. Ó a mãe aí, ó. A sogra aí, ó. Sei lá. E foi aí que rolou. Me envolvi com a sogra da namorada dele. Ela tinha o dobro a sogra da namorada idade. dele, não. A sogra... A mãe da namorada dele, no caso, né? A sogra dele. a sogra dele. Foi aí que rolou. Me envolvi com a sogra dele. Ela tinha o dobro da minha idade.
Mas Que era é alto 40 astral, anos. divertida. E o melhor, isso fez com que eu voltasse a sair com meu amigo. Aí, de repente, ele virou o sogro do amigo. Aham. E o pai do amigo, e o irmão do amigo. O padrasto. O padrasto do amigo. E todo, ele virou uma família só. E o peguete da sogra. E o peguete da sogra. Ele com a A filha, sogra servindo de eu utilidade com a pública. mãe. 2 casais inusitados, mas afinados. Ai, Que bonitinho. eu amo. A gente caiu na farra de novo, como nos velhos tempos. O romance com a sogra não foi longe. Ah, Mas naquela época serviu como um ponto de reencontro. Um jeito inusitado e inesquecível de manter a amizade viva por mais tempo. gente. Gente, um jeito completamente inusitado de manter a amizade. Insano, inusitado. Eu acho que seria melhor você falar que você ficou atraído pela mulher mais velha que você, do que falar que você ficou com a sogra só pra manter a amizade com o amigo. Esquisito isso aí. Mas a narrativa ficou boa pro nosso episódio. Ficou ótima. ótimo. Obrigada por ter feito uma fanficada. Porra, Gigantesca. Gigante. Eu amei, gente, sério. Cara, mas é porque assim, ó, ele falou que tinha 22 anos, a sogra tinha o dobro, ela deveria ter uns 40. Porra, Ah, então. normal. Agora a de boa. gente sabe que, Mas- que mulheres de 40 estão assim quase. Você pegaria alguém de 20? Fácil. Já peguei até de 18. É verdade. Quase cometi um crime. Amiga, mas é que, tipo assim, você... Você é uma piranha. Não, eu queria dizer assim, pra pessoa ter uma filha em idade namorando com 40 anos, ela teve filha jovem? Sim. Sim, né? Então, É que nem a tua mãe não esteve super jovem? eu tô falando isso como se é... Tua mãe não tem 40 e poucos? Aham. Viu? Ela Podia pegar minha mãe. Eu podia ser tua sogra. Você quer pegar minha mãe? Calma aí, gente. Do nada. Minha mãe dá um caldo. Para a Minha mãe é gravação. divertida. Para a gravação. Minha mãe é bem divertida, gente. Se alguém Mas quiser... é como se eu fosse, tipo, é a situação de eu ser Exato. tua sogra. Exatamente. Não, não é não. Por quê? É como se fosse, tipo assim, ó, você... Porque o amigo... Tem um amigo e tem um amigo do amigo. É, tu é o amigo e eu sou amigo do amigo. Isso. O amigo do amigo tem uma namorada. E é a mãe da namorada. Então é a mãe do. Seria É a como se mãe fosse do a mãe do Matheus. namorado. Que pode ser o pai, no Que pode caso. ser o pai, é. Ah. É um, Ele é um cara legal. Ele dá um caldo também. Ele dá um caldo. Dá um caldo. Se quiser, te passo o zap dele. Se quiser experimentar essa nova modalidade. Essa nova modalidade daddies. De Sogers. daddies in law. A daddies in law. Daddies in law. E esse foi o Histórias com a Sogra. Sogras. Se vocês gostaram, comentem muito. Pra gente saber se vocês gostam desse formato de histórias. Pra gente saber também o número de sogras no Brasil. Que a gente Pra gente botar no nosso RBGE. No RBGE tá precisando fazer esse check na planilha Esse da check. Só pra ela ficar mais calma. Só pra eu ficar mais calma, por favor, escute o episódio de Obsessões pra vocês entenderem a piadoca Exato. da planilha. A piadoca da planilha. Se vocês gostaram desse episódio, gente, compartilhe com seus amigos, bota pra ouvir aí pra galera. Yes. E a gente volta semana que vem, às 7 horas da manhã, na terça-feira, aqui nesse Bate Local, nesse Bate Horário. Yes! Um choro. E até a próxima. Tchau!